E aí pessoal, aqui é o canal Floresta das Trevas e hoje nós vamos falar sobre Lothlórien, o reino élfico governado por Galadriel, famoso por suas árvores douradas conhecidas como Malorn. O reino se situa na margem ocidental do Anduin, o Grande Rio, a oeste da região meridional da Floresta das Trevas, onde se situa Dol Guldur, e a leste das Montanhas Enevoadas, mais precisamente dos três picos de Caradhras, Celebidio e Fanuidhol, onde se localizava o reino anão de Khazad-dûm, também conhecido como as Minas de Moria. Ao sul se situam os campos de Celebrant, que levam o mesmo nome de um afluente do Anduin, que é o principal rio que cruza o reino. Ao norte se situam as terras conhecidas como os Campos de Lys, região conhecida por ser a localização onde Sméagol e Déagol acharam um anel, perdido por Isildur no início da Terceira Era. Além disso, entre o portal oriental de Moria e Lothlórien, se encontra o Vale de Dimril, onde se situam a Pedra de Durin e o Lago de Keledzaran, onde nasce o Celebrant, que desce cortando Lothlórien até o Anduin, tendo como afluente o Nimirodel, que desce das montanhas vindo do sul. As principais localidades de Lothlórien são a cidade de Caras-Galadon e a colina de Kerin Amrath, ambas localidades visitadas pela Sociedade do Anel. No final da Terceira Era, quando a Sociedade do Anel chega a Lothlórien, o reino era governado por Galadriel e seu esposo Celeborn. Mas como foi dito nos vídeos sobre a Floresta das Trevas e sobre Galadriel na série da Amazon, nem sempre Galadriel e Celeborn foram governantes do reino, tendo ido morar nele durante o reinado de Ameder, na Segunda Era. A região começou a ser habitada muitas eras antes, ainda nos dias antigos, antes da criação do Sol e da Lua, na época que os elfos migravam de Cuivienen para Valinor. Como foi mencionado no vídeo sobre a Floresta das Trevas, vários elfos que acompanhavam a Terceira Hoste que ia em direção ao oeste resolveram ficar para trás, passando a morar no entorno do Vale do Anduin, e se tornando conhecidos como Nandor, ou Elfos Silvestres. Estes elfos, guiados por Lenwë, se estabeleceram nas duas margens do rio, sendo que os da margem oriental se misturaram com os Elfos Penny, uma das 6 tribos dos Avari, e deram origem aos Elfos da Floresta, enquanto os da margem ocidental dariam origem aos Elfos de Lindorinand, que é o primeiro nome de Lothlórien, que significa Vale da Terra dos Cantores, e os seus habitantes passaram a se chamar Lindar, que significa exatamente os Cantores. Outro grupo de elfos silvestres, guiados pelo filho de Lenwë, que se chamava Denethor, resolveram mais tarde cruzar as Montanhas Enevoadas, Eriador e as Montanhas Azuis, chegando até a região ao leste de Beleriand, conhecida como Ossiriand, que passaria a se chamar Lindum, em referência à música daqueles Nandor que haviam mudado para o local, que passaram a se chamar Lycand, ou os Elfos Verdes. Já muito mais tarde, após o fim da Primeira Era e a ruína de Beleriand, vários Sindar, também conhecidos como Elfos Cinzentos, migraram para a região dos Vales do Anduin, sendo que um grupo liderado por Orofer se estabeleceu na Grande Floresta Verde e outro liderado por Hamdir se estabeleceu em Lindorinand. Hamdir então se tornou tanto o rei dos Elfos Cinzentos que ele havia trazido de Beleriand, quanto dos Elfos Silvestres, habitantes originais do local. Após a chegada de Anatar em Eregion, Galadriel, que desconfiava do excesso de boas intenções e aparências dele, se retirou junto com Celeborn através das Minas de Moria, para Lindorinand, se estabelecendo no local e levando para lá as primeiras mudas de Malorn, que haviam sido trazidas pelos Númenóreanos, que haviam por sua vez as recebidas dos Elfos de Tal Eressëa. Após Celebrimbor descobrir que Anatar era Sauron, ele buscou conselhos de Galadriel em Lindorinand. Ele confiou o Anel Nenya, que ela utilizaria mais tarde para embelezar e proteger o local, que passaria a ser conhecido como Lorinand, o Vale Dourado, ou Laurelin Dorianan, nome dado por Galadriel, que significa Terra do Vale do Ouro Cantante. Estes nomes se referem à cor dourada das flores e das folhas dos Melern, sendo que mais tarde surgiriam os nomes de Lothlórien, que significa Flor de Sonho, e de Lórien, que é um nome que faz referência aos jardins do Valar Irmão, em Valinor. No final da Segunda Era, Ameder liderou um exército a partir de Lorinand, na Guerra da Última Aliança, lutando ao lado das forças de Orofer. Porém, Ameder e Orofer morreram na Batalha de Dagorlad, deixando seus filhos Amrath e Thranduil como governantes de seus respectivos reinos. Amrath tinha sua morada na colina de Kerin Amrath, que significa literalmente Monte de Amrath. A colina era totalmente circular, sendo cercada por 2 fileiras de árvores, uma de árvores prateadas desfolhadas e outra de Melern, de troncos prateados e copas douradas. No topo havia uma árvore enorme, em cuja copa Amrath havia construído sua morada. O solo de Kerin Amrath era coberto por um gramado repleto de flores brancas de Nifredil e flores amarelas de Elanor. A disposição de árvores e flores amarelo-douradas e branco-prateadas em Kerin Amrath parece ser uma homenagem dos elfos às árvores de Valinor, Telperion e Laurelin, muito provavelmente concebida por Galadriel.
Amroth era apaixonado pela elfa silvestre Nimrodel, que vivia no riacho que mais tarde levaria o seu nome. Nimrodel não gostava dos elfos Sindar, pois achava que eles vinham trazendo as guerras de Beleriand para aquelas terras pacíficas. Quando no ano de 1980 da Terceira Era, o Balrog acordou em Moria, expulsando os anões de lá, Nimrodel se sentiu profundamente incomodada e fugiu em direção ao sul, chegando até a floresta de Fangorn, onde ela foi impedida de entrar pelos Huorns, que são as árvores que andam semelhantes aos entes, mas não tão inteligentes. Ela foi então encontrada por Amroth, que gostava dela e que tentou convencê-la a ficar. Porém, ela prometeu que só casaria com ele se ele a levasse para uma terra onde houvesse paz. Ele então resolveu levá-la até Valinor, as Terras Imortais, pois sabia que não havia paz na Terra-média. Eles viajaram então, em uma comitiva, em direção ao Porto Sindarin de Edeland, no litoral de Belfalas, onde os últimos elfos cinzentos da região estavam se preparando para partir da Terra-média. Porém, quando o grupo passava pelas Montanhas Brancas, eles se perderam e se dividiram, e Amroth acabou chegando ao porto antes de Nimrodel. Ele então ficou esperando por ela no barco, enquanto ela não chegava, até que veio uma tempestade e arrastou a embarcação até o alto mar. Como Nimrodel não havia chegado até então, e como os elfos cinzentos não estavam com muita disposição para voltar, Amroth se desesperou e se jogou no mar, morrendo afogado. Já Nimrodel havia se perdido nas montanhas, e ficou vagando até encontrar a nascente do rio Gilrain, onde ela parou para ficar contemplando as águas que a lembravam de sua antiga morada. Ela então resolveu partir, mas quando chegou aos portos, descobriu que Amroth havia morrido afogado, e acabou muito provavelmente padecendo após saber disto. Depois desses tristes fatos, Galadriel se tornou senhora de Lothlórien, usando o poder de seu anel Nenya para reforçar a segurança do local, criando uma proteção mágica semelhante ao antigo cinturão de Melian, em Doriath. Esse poder era tão forte que a floresta se tornou impenetrável a qualquer mal, a menos que o próprio Sauron viesse em pessoa atacar o reino. Galadriel e Celeborn governavam Lothlórien a partir da cidade de Caras-Galadon, que significa Fortaleza das Árvores. O nome pode ser também uma homenagem de Celeborn ao seu pai, que se chamava Galadon. A cidadela se constituía em vários Melirn, cercados por uma muralha vegetal e por um grande fosso. Sobre os Melirn haviam várias plataformas onde os Galadrim tinham suas moradas, sendo que no maior Malorn se situava a casa de Galadriel e Celeborn. Havia também o Jardim de Galadriel, onde ela mantinha seu espelho por onde Frodo e Sam olharam em A Sociedade do Anel. Ao sudeste da cidade, no local onde o Celebrant se encontravam com Anduin, havia um ancoradouro, o mesmo que a Sociedade do Anel usou para partir de barco do reino. No final da Terceira Era, Lothlórien foi palco de vários acontecimentos importantes para além da passagem da Sociedade do Anel. Anos antes, foi na colina de Kerin Amroth que Aragorn deu a Arwen o Anel de Barahir, a pedindo em casamento. Após a passagem da Sociedade, Gandalf, após ter seu espírito restaurado ao seu corpo depois da luta contra o Balrog, foi trazido por Gwaihir para lá, tendo sido vestido de branco por Galadriel. No auge da guerra, o reino foi atacado 3 vezes pelas forças do inimigo, que foram 3 vezes derrotadas pelos Galadriel. Celeborn então organizou suas tropas e atravessou o Anduin, de barco, lançando um cerco contra Dol Guldur, de onde o Nazgûl Camul havia lançado os ataques contra Lothlórien e contra o reino dos Elfos da Floresta. Galadriel então utilizou o poder do Anel para destruir a fortaleza e expor suas masmorras, purificando em seguida a Floresta das Trevas, que passou a se chamar Floresta das Folhas Verdejantes. Celeborn então transformou a parte sul da Grande Floresta ao entorno das ruínas de Dol Guldur e expandiu os domínios de Lothlórien para lá, sendo que esta região passou a se chamar Lórien Oriental. Porém, após a partida de Galadriel para as Terras Imortais, Celeborn passou a se sentir cansado daquelas terras e sozinho, indo viver com os filhos de Elrond em Rivendell, antes de partir também para o oeste. Bem, boa parte da perenidade da vida presente em Lothlórien, como sua magia, incluindo o seu cinturão de proteção, eram provenientes do poder do Anel Nenya, que havia se esvaído após a destruição do Anel. Então, com o tempo, os elfos foram deixando Lothlórien, que passou a se tornar cada vez mais abandonada, até que no ano de 121 da Quarta Era, anos após a morte de Aragorn, Arwen chegou ao local e foi até a colina de Kerin Amroth, para morrer no local onde ela havia se sentido mais feliz em sua vida, e lá ficou sendo seu túmulo, assim como este é o último relato sobre Lothlórien, na cronologia do Legendário. Bem, é importante ressaltar que o personagem Haldir, que encontra a Sociedade do Anel assim que o grupo entra em Lothlórien, perto das correntes do Nimrodel, sofreu algumas modificações nos filmes do Peter Jackson, onde ele aparece com um esquadrão de arqueiros élficos na Batalha do Abismo de Helm, onde acaba morrendo. Bem, nos livros, isso não acontece, ficando subentendido que ele ficou em Lothlórien,
e participou das batalhas da Guerra do Anel que aconteciam na região, mas nada é falado se ele sobreviveu ou não a isto. Então é isso, pessoal, deem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Também comentem o que vocês acharam e compartilhem. Até o próximo vídeo e até mais!